Diz assim a palavra de Deus: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não o fizeste, a mim não o fizestes. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra, ela é luz para o nosso caminho, e pedimos por isso que apliques com graça e misericórdia essa palavra aos nossos corações, que nenhum de nós possa sair daqui sem ter ouvido da tua boca o que queres nos ensinar. No nome de Jesus pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Pode sentar-se, né? Esse texto, queridos, encerra aquilo que é chamado o discurso do Monte das Oliveiras. Jesus, no Evangelho de Mateus, teve reunido uma série de discursos produzidos em momentos diferentes na cronologia da vida de Jesus, mas Mateus faz uma separação por tópicos, e esse último tópico do discurso das oliveiras é algo específico sobre a pergunta que os discípulos fizeram lá em Jerusalém, quando mostraram o templo, a beleza do templo. Você vai ver isso em Mateus 24, quando eles disseram: Senhor, está vendo essas pedras, que lindas, né? Esse templo, essa construção maravilhosa. E o Senhor faz um alerta para eles, que ali não ficaria pedra sobre pedra e que tudo seria derrubado. Os discípulos se assustam porque eles não conseguiam conceber um mundo sem o templo. Eles não conseguiam pensar no mundo sem o local de adoração a Deus. Então eles perguntam: Senhor, quando vai acontecer isso? E que sinal haverá da tua vinda? Seria o fim do mundo. Uma catástrofe de tal monta só poderia significar que a era atual se acabaria. E os discípulos então tinham esse questionamento. Jesus começa, nesse discurso das oliveiras, ele começa a esclarecer duas coisas. Primeiro, a destruição de Jerusalém, o que de fato aconteceu em 70 depois de Cristo. E posteriormente ele elenca uma série de sinais que estariam presentes ao longo da história humana até que Cristo voltasse à terra. E para completar o seu ensino, ele
lança 4 parábolas, né, a respeito da necessidade da igreja, dos seus discípulos estarem preparados para esse dia do retorno. Ele diz: vocês não sabem quando vai ser. Ninguém tem o calendário de Deus, a agenda de Deus, que possa dizer, é nesse dia. Alguns tentaram fazer isso e passaram vergonha, porque todas as datas para o retorno de Jesus acabaram se mostrando inexatas, tanto é que nós ainda estamos aqui, né? Alguns, para não passar vergonha maior de terem marcado o dia de Jesus voltar e não voltou, eles disseram: olha, Jesus voltou, a gente é que não viu. Jesus agora entrou num determinado local no céu, começou a fazer um juízo investigativo, mas ele voltou no dia que a gente previu, que de fato é risível se não fosse triste, né? Jesus nunca disse que vem de maneira escondida, mas ao contrário, ele declara que quando do seu retorno, todos os olhos o verão, até aqueles que o transpassaram. A volta de Jesus à terra não será um evento como alguns pensam. Se Jesus viesse novamente, ele iria sofrer tanto, ou talvez mais do que sofreu da sua primeira vez. Não, Jesus não vem mais como um bebezinho. Jesus não voltará mais para a terra, para o planeta Terra, como uma pessoa sofredora, como alguém que vem plantando palavras de consolo. Jesus voltará como um rei. Ele voltará com poder e glória. Esse texto que nós vimos agora, ele declara exatamente isso, que o Senhor, quando voltar com os seus santos anjos, cheio da sua glória, apenas repete o que ele já disse no versículo 30 e 31 de Mateus capítulo 24. O Senhor disse assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra, perceba aí o alcance da manifestação de Jesus. Não é algo escondido, não é algo que apenas os iniciados, apenas as pessoas que têm alguma intimidade com Cristo que verão. Esse retorno de Jesus será algo que estará patente a toda a humanidade. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Alguns comentaristas dizem que esse último texto de Mateus 25, 31 a 46, rigorosamente não é uma parábola, mas ao contrário, é uma descrição literal do retorno de Jesus com elementos de parábola, que seria, no caso, os bodes e as ovelhas, né? Jesus previu isso em Mateus 24, 30 e 31, nesse texto que você está lendo, mas apesar de tudo isso, queridos, muita gente ainda não se preparou e nem está preparado para o dia da volta de Jesus Cristo. Ele não voltará como quem está precisando dos homens. Ele não voltará como alguém que está à busca ou em busca de conquistar o coração deste ou daquele. Jesus voltará com grande poder e glória. Um rei que vem tomar conta, tomar posse de um outro povo. Ele vem se tornar de fato o Senhor do universo. Pelo menos para nós, especificamente no planeta Terra, ele irá trazer ordem, irá trazer o seu domínio a partir da nossa terra para todo o mundo, para todo o universo. Esse texto, ele traz, apesar de muita clareza, né? Eu acho que todos nós que podemos ler, entendemos de imediato a figura dos bodes, das ovelhas, do pastor que separa uns dos outros, a uns abençoa, a outros amaldiçoa. Apesar desse texto parecer muito claro, nem sempre a interpretação dele é assim também unânime. Existem pelo menos 3 pontos de vista que dizem ou que interpretam essa passagem.
Uns dizem que Jesus fala aqui sobre a forma como nós devemos tratar todos os pobres e necessitados do mundo. Você percebe que aquelas ovelhas descritas no texto, elas fizeram atos de bondade, de caridade para quem tinha alguma necessidade. Os enfermos, os doentes, os famintos, os sedentos, né? Todos aqueles que estavam padecendo de algum mal foram socorridos, e estes são reconhecidos por Jesus como os que fizeram certo. Por outro lado, os bodes são os que viram a mesma necessidade, mas apesar disso, eles não reagiram, não se portaram ou não se importaram com a dor e a necessidade alheia. O primeiro ponto de vista, então, fala de que Jesus está se preocupando sobre todo e qualquer pobre e necessitado do mundo. A esse ponto de vista se opõe outro, que diz que não. Jesus aqui estava falando especificamente sobre o povo judeu. O versículo 40 vai dizer: toda vez que vocês fizeram isso a um destes meus pequeninos irmãos. Jesus era judeu, então os intérpretes desta parábola, nesse sentido, eles dizem que de fato Jesus estava falando da forma como as nações haviam tratado o povo judeu. Algo que significa: quem foi bom com o judeu será abençoado, quem foi mal com o povo judeu será amaldiçoado. Limitam então o texto do juízo de Deus, seja para o benefício, seja para o malefício, a forma como nós tratamos o povo judeu. Algumas pessoas, por causa disso, têm tido um cuidado muito grande em relação ao governo brasileiro, quando o governo brasileiro se alinha com o pensamento palestino e, de certa maneira, vai contra os interesses de Israel. Eu já ouvi algumas pessoas extremamente preocupadas que dizem: o que será de nós? Porque no dia do juízo, Deus vai julgar a forma como nós tratamos Israel. E o que é que eu posso fazer como cidadão se o governo do meu país é contrário a Israel? Há uma preocupação, então, dessas pessoas que veem com preocupação essa parábola apenas como se Jesus falasse ao povo judeu. E a terceira e última interpretação é exatamente aquela em que os intérpretes dizem que Jesus está falando na forma como o mundo trata os cristãos, de um modo geral. É interessante que Jesus, quando vai falar aquelas pessoas que chegaram e disseram: olha, está aí fora a tua mãe e os teus irmãos, eles querem ver-te. Jesus diz: quem é minha mãe e os meus irmãos? E olhando ao redor, apontando para os seus discípulos: estes são minha mãe e meus irmãos, porque todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu, estes são minha mãe, irmãos e irmãs. Ou seja, algumas pessoas entendem que de fato é a igreja cristã, é o povo de Deus, aqueles que seguem a Cristo, dentro do contexto mais amplo de Mateus. São a essas pessoas que Jesus está falando. A forma como cristãos são tratados indicam de fato quem é o bode e quem é a ovelha nesta parábola que Jesus nos fala. Se é a questão dos pobres, se é o povo judeu, se é o cristão em geral, o fato é bem claro: Deus está olhando para a forma como nós estamos vivendo. Perceba que o texto deixa bem claro que o Senhor faz uma separação entre bodes e ovelhas, e Ele dá a cada um de acordo com a forma como se portaram neste mundo, seja em relação aos pobres, né? Seja em relação ao povo judeu, seja em relação aos cristãos, a forma como nós tratamos aqueles que passavam necessidade, que tinham alguma deficiência, indica claramente o juízo de Deus para a nossa vida. É interessante, queridos,
que esse texto mostra um juízo universal. O resultado mostra que alguns serão lançados no inferno e outros estarão no céu. Isso não é surpresa para quem estuda a palavra de Deus. Eu quero dizer que essa não é uma matéria muito comum dos dias de hoje. Falar de inferno, você não vai ouvir em muita igreja evangélica. Você vai ouvir falar em prosperidade, vai ouvir falar em saúde, vai ouvir falar em que você foi feito para vencer, mas você não vai ouvir um alerta de que o inferno está bem aí. Dificilmente alguém, principalmente você pode até fazer um teste hoje à noite, ligar aí em alguma dessas televisões que passam programas evangélicos e verifique a pregação, o quanto alerta as pessoas sobre a realidade do inferno. O texto de Apocalipse 20, de 11 a 15, que nos fala do tempo final, o encerramento da era, descreve o dia deste juízo final. E é dito assim: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Queridos, a palavra de Deus não deixa sombra de dúvida a respeito de um juízo final, em um juízo terminativo, sem apelação, sem choro nem vela, em que aqueles que não estão escritos no livro da vida serão para sempre excluídos da presença de Deus. Talvez você se surpreenda com isso. Eu me lembro de um amigo muito querido meu, que toda vez que a gente falava do juízo de Deus, ele dizia: olha, Deus é pai, não é padrasto. Deus é bom. Você acha que você teria coragem de jogar o seu filho na prisão? Duvido. Você ia salvar o seu filho, você ia tirar o seu filho. Se você é pecador, tem esse coração para tirar o seu filho da prisão, por que é que você acha que Deus iria jogar alguém no inferno? Eu digo, porque ele avisou com antecedência que ia fazer isso. Ele simplesmente disse isso. E eu quero lhe dizer que o inferno não somente é predito, como ele é necessário. Você consideraria justo um juiz que deixasse um assassino solto, com todas as provas contra ele, ele confessando o homicídio? Vamos dizer que não foi apenas um homicídio, foi uma tortura e uma morte cruel. Vamos dizer que não apenas foi uma tortura e uma morte cruel, mas foi tortura, morte cruel contra o seu filho. Você consideraria justiça se o juiz dissesse: bom, de fato ele matou. É verdade que ele deu algumas machadadas, seu filho ainda não estava morto, ele ainda cortou as pernas, ele ainda derramou ácido no rosto do seu filho, enquanto ele se debatia para morrer, ele cortou a cabeça dele fora. Mas eu resolvo perdoá-lo e vou deixar ele voltar à sociedade. Como você se sentiria em relação a isso? A Bíblia diz que exatamente é o que nós fizemos com o Filho de Deus. Por causa dos nossos pecados, nós matamos o Filho de Deus. Você acha que a justiça de Deus permitirá que um assassino do seu próprio filho possa
voltar às ruas? Não. O inferno não somente é previsto, como ele é necessário, se existe um Deus justo. E como nós reclamamos da injustiça da vida? Muitas vezes nós falamos, um pai de família, vem um vagabundo, qualquer coisa vai e mata. O mesmo vagabundo perseguido pela polícia, eu já ouvi essa história antes, né? O mesmo vagabundo perseguido pela polícia, os policiais caem de bala em cima dele, ele consegue subir um muro, pular um muro mais alto que uma casa, cai no mato, sai correndo e continua vivo. E a gente de repente acha que não existe justiça no mundo. Você acha que não fará justiça o rei de toda a terra? Aquele bandido, aquele vagabundo, aquela pessoa que não está andando nos caminhos de Deus, apenas está acumulando ira para o dia da manifestação da ira de Deus. E nenhuma penitenciária, nem mesmo a temida Pedrinhas, lá do Maranhão, é páreo para o inferno, que é descrito como um lugar de choro e ranger de dentes. Então nós precisamos estar atentos, porque Deus fala claramente na sua palavra sobre um juízo que virá sobre toda a raça humana. O texto do capítulo 25 diz, ele colocará todas as nações na sua presença. Não haverá um só ser humano que estará de fora desse momento de juízo. Algumas pessoas dizem, pastor, espera aí, eu ouvi dizer que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sim, de fato é assim. O que o texto de Apocalipse nos diz é que aqueles que não foram encontrados os nomes escritos no livro da vida, estes é que foram lançados no lago de fogo. Ou seja, todos haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, sim. E responderemos sim por cada ação que nós praticamos. Veja que as ovelhas vão à presença do Senhor e ali os seus atos de justiça são reconhecidos. E a palavra de Deus é vinde, vinde meu povo. Eleitos, vinde. Possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Mas aquelas ovelhas, elas passam pelo crivo do Senhor. Se surpreenderão como muitos de nós nos surpreenderemos. Quando, Senhor, foi que nós fizemos um benefício a Ti? Quando foi que nós, de fato, buscamos a Tua presença? Quando, Senhor? E Ele diz, toda vez que você se importou com um desses pequeninos, meus irmãos, você se importou comigo. Primeira verdade que nós podemos trazer é isso, que nem todo mundo vai para o céu. Se você entrou esta noite aqui com esta falsa esperança, Deus é Pai, não vai me mandar para o inferno, eu quero pedir que você atente para o texto bíblico. Não se deixe levar pelo seu coração, que a Bíblia diz que ele é desesperadamente corrupto. Algum tempo atrás, uma música que fez muito sucesso da Roxette, que dizia, listen to your heart, né? Ouça o seu coração. Se você ouvir o seu coração, você está perdido. Não ouça o seu coração, porque o seu coração, ele sempre vai enganar você. Vou lhe dar um exemplo. Alguém faz alguma coisa contra você, você corta a amizade, você reclama, você diz, eu nunca esperei isso de você. Você faz a mesma coisa, aí você diz, mas também eu sei por que é que eu fiz isso, foi porque isso, por isso. Quando é com a gente tem um peso, quando é com outro, a gente tem outro peso. Sabe por quê? Porque o seu coração é corrupto. Ele vai dizer a você, está tudo bem, está tudo bom, e é necessário que a gente olhe para a maldade que está em nós, reconheçamos o nosso pecado, nos arrependamos dele e procuremos em Cristo o perdão, sob pena de cairmos nessa situação. Olha o que diz o versículo 46,
e irão estes para o tormento eterno. A descrição deste lugar terrível não é apenas que é ruim, é um tormento, mas é a descrição de um lugar que não se acaba nunca. Uma das esperanças que a gente tem é que o dia de amanhã vai ser melhor, né? A gente vive naquela expectativa. Alguém disse até que quem criou o ano novo teve uma grande sacada, porque você passa um ano de lutas, de brigas e situações contrárias a você. Aí quando chega no fim do ano, todo mundo se reúne, né? Meia-noite se estouram os fogos de artifício e a gente diz: esse ano que vem vai ser diferente, esse ano que vem vai ser melhor. E não acontece grande mudança de 31 de dezembro para 1º de janeiro. Não há diferença alguma, às vezes apenas o feriado de dia 1º de janeiro. Mas tudo continua do mesmo jeito. Mas como é que você se sente? Aí daquele que chega no dia 31 de dezembro e não tem uma esperança de melhoria para o ano seguinte, né? Agora, queridos, nesse lugar de tormento não há qualquer esperança. O tormento não somente é diário, como ele é eterno. E Jesus tem avisado isso nesse discurso das oliveiras, do Monte das Oliveiras. Você pode ler 24 e 25 de Mateus e você vai ver quantas vezes, em todas as parábolas, Jesus fala de uma divisão, Jesus fala de um momento de escolha. E ele diz sempre o mesmo resultado: uns serão abençoados por Deus, outros sofrerão o desgaste, outros sofrerão o prejuízo, outros serão lançados fora da presença de Deus. Mateus 13, versículos 40 a 43, o Senhor diz: assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também Mateus 13, 49 e 50, o Senhor mais uma vez afirma: assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. E por fim o apóstolo João diz em Apocalipse 20:15: e se alguém não for achado no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Queridos, tudo isso serve para nós como um alerta. Você que talvez esteja ouvindo essa mensagem e talvez tenha pensado que viria ouvir uma mensagem de vitória, que você vai ganhar, que você vai vencer. Eu quero dizer para você exatamente o que a palavra de Deus diz. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Esta, espero que não seja, mas esta talvez possa ser a última chance que você tem de fazer a coisa certa. Está determinado que aos homens após a morte sejam julgados por Deus. O autor de Hebreus deixa isso claro. Ou seja, quando nós deixarmos esta vida física e entrarmos no plano espiritual, não haverá mais qualquer chance de alteração do nosso estado. Por isso que o dia da salvação é hoje. Por isso que o dia do arrependimento é hoje. O momento é agora. Porque nós estamos caminhando todos para o dia do juízo. E neste dia só existem duas portas, só existem dois caminhos. Quem não está com Cristo está lançado fora da sua presença, nesse lugar de trevas, nesse lugar de choro, ranger de dentes, neste lugar de tormento. Segunda lição que esse texto nos diz é que ninguém é salvo por meio das obras,
mas as boas obras demonstram os que serão salvos. Você vê que imediatamente, ao separar, é descrito uma série de ações que as ovelhas praticaram e os bodes não praticaram. As ovelhas correram em socorro dos pequeninos, daqueles cristãos, daquelas pessoas em necessidade que estavam passando por alguma aflição e os socorreram. E o Senhor reconhece essa atitude. Talvez alguém possa correr para a conclusão de que importa que eu faça alguma coisa para ser aceito por Deus. Essa é a doutrina que é pregada. Você precisa fazer para ser salvo. Eu perguntei certa vez a alguém: como é que alguém é salvo? Ele disse: depende. Depende de quê? Depende da sua vida. Como assim? Se você fizer mais coisa boa do que coisa ruim, Deus vai colocar você no céu. Tá? Essa é a salvação pelas obras. A minha performance é exatamente a que determina o meu futuro. Só que existe, mais uma vez, um problema nesse tipo de entendimento. É porque o apóstolo Paulo deixou bem claro que nós somos salvos pela graça. Não é uma obrigação. É algo gratuito, porque pela graça sois salvos. E ele diz como? Mediante o quê? A fé. Está colocado aí, né? Mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Preste atenção nisso. Você é salvo pela graça de Deus mediante a fé, não por causa das obras. Tiago vai deixar bem claro. Ele diz assim: olha, aquele que guarda toda a lei e tropeça em um só dos mandamentos, se tornou transgressor. Eu de vez em quando faço aqui essa ilustração, né? Você pegar um copo de água mineral, pura, né? Que você tem certeza da pureza daquele copo de água. Copo límpido, transparente, você coloca aqui, você olha, está uma beleza. Se você chegar ali no banheiro com conta-gotas, pegar a água do vaso sanitário e pingar 2 gotinhas naquele copo, mexer, e você olhar o copo, ele continua aparentemente translúcido, límpido. Mas você teria coragem de beber essa água? Não, eu espero que não. E por que você não teria coragem? Porque essa água já não é mais pura, não é verdade? Querido, uma só gota de pecado na sua alma torna esta alma impura. E se você não é obrigado a beber uma água suja, por que é que Deus tem que aceitar uma alma suja no céu? O mais mínimo pecado mancha a nossa alma de tal maneira que uma gota de água de esgoto em um garrafão de 20 litros também o contamina. Ninguém será salvo por fazer alguma coisa, mas somos salvos por causa da fé em Jesus Cristo, mediante a fé em Jesus Cristo. Veja o que diz Romanos capítulo 3, versículo 28. O apóstolo Paulo, São Paulo diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Algumas pessoas diziam: eu preciso guardar os mandamentos. Você talvez já tenha encontrado alguém que diz: bom, você não guarda o sábado, então você não vai para o céu. São pessoas que estão dependendo de guardar toda a lei. Eu certa vez fui procurado por alguém e eu perguntei para a pessoa: olha, eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, eu não sou perfeito, mas eu tenho procurado viver de acordo com a palavra de Deus. Eu
vou à igreja, eu guardo o dia do Senhor, né? Eu procuro ajudar o próximo, eu procuro viver como Cristo Jesus, mas eu não guardo o sábado. Eu vou para o céu? Ele disse, não, não vai. Eu disse, então quem salva o homem é a guarda do sábado e não Jesus Cristo. Ele disse, não, absolutamente. Você é salvo por meio da fé em Jesus, mas se não guardar o sábado, não vai. Eu digo, tudo bem, porque você está quebrando os mandamentos da lei de Deus. Eu disse, tudo bem. Me diga uma coisa, você alguma vez olhou para a mulher do próximo e a cobiçou? Sim, você sabe, a carne é fraca, o homem é fraco. Eu digo, você é um adúltero, você quebrou o 7º mandamento. Você teve raiva contra alguém, que você de fato odiou alguém no seu coração? Sim, eu já fiz. Segundo Jesus, você é um homicida, você quebrou também mais um mandamento da lei de Deus. Você alguma vez já quis viver uma outra vida? Você já sonhou em ter um carro novo que você não tinha? Você desejou ardentemente ser alguém que você não era, porque aquela pessoa tinha coisas que você não tinha? Sim, eu já tive. Eu digo, muito bem, você quebrou mais um mandamento da lei de Deus. Agora, conversando rapidamente aqui, você guarda o sábado e quebra mais 5 ou 6 mandamentos. Eu não guardo o sábado, também quebro os outros mandamentos. Por que é que eu vou para o inferno e você não vai? E aquele homem não soube o que me dizer. Porque o que o apóstolo Paulo declara é exatamente isso. Ninguém vai para o céu porque guarda a lei de Deus. Nem eu e ninguém pode guardar perfeitamente a lei de Deus. Somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Somente por isso. Jesus Cristo, perfeito homem, perfeito Deus, viveu nesta terra e nunca em momento algum pecou. Guardou cada um dos mandamentos da lei de Deus. Quando foi morto naquela cruz, ele não morreu por causa dos seus pecados, ele morreu por causa dos nossos pecados. A justiça dele, aquele homem perfeito, sacrificado sem razão, ou sem razão aparente, a justiça dele é transportada e creditada na conta de pecadores arrependidos. De tal maneira que se alguém vai para o céu, não vai para o céu porque é bonzinho, vai para o céu por causa da justiça de Jesus Cristo. Tiago capítulo 2 nos alerta a respeito do que muitas pessoas não entendem. A fé de boca que não produz nenhum resultado, e é exatamente essa que nós queremos tomar cuidado agora. Tiago 2,14 diz o autor sagrado, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Para nós compreendermos a parábola dos bodes e das ovelhas, porque aquelas ovelhas foram, no final da vida, recebidas no céu, não é porque elas fizeram alguma coisa, mas é porque elas de fato criam em Jesus, como a Bíblia nos diz. E porque criam, agiam. Os bodes, ao contrário, não são bons exemplos. Bodes e ovelhas, de fato, representam a atitude dos verdadeiros seguidores de Cristo. João 10, 27, a palavra de Deus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ao contrário dos bodes, que normalmente são beligerantes, briguentos, né? Quem já viu aqueles bodes batendo chifre com chifre para dominar o território? Os bodes são desobedientes, você pode chamar o bode, por isso alguns dizem até que alguém que reclama muito, reclama mais do que um bode embarcado, porque eles são de fato barulhentos e são destruidores. Não deixe roupa no varal quando tiver um bode por perto, que você vai ter um grande prejuízo. Ao contrário dos bodes, as ovelhas são mansas, elas seguem a voz do seu pastor. Isso representa muito bem o que Jesus falou.
Bodes e ovelhas pastavam juntos, estavam juntos, mas no momento da consumação do mundo, dos séculos, diz a palavra de Deus, Deus dará a ordem para fazer separação entre bodes e ovelhas. E como as ovelhas serão conhecidas? Porque elas são aquelas que obedecem ao seu Senhor. Mateus 7, capítulo 7, versículos 21 a 23, o Senhor Jesus nos alerta: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Veja o que ele está dizendo. Há uma declaração de fé: Senhor, Senhor. Mas o que faz alguém entrar no céu é exatamente a obra, é fazer a vontade do Pai. Muitos naquele dia, diz a palavra de Deus, muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Assim como as ovelhas, os bodes também estarão balindo, também estarão soltando a sua voz: Senhor, Senhor. Mas a forma como eles viveram mostra que de fato a fé que possuíam era uma fé inoperante, era uma fé morta. Como você demonstra a sua fé? Algumas pessoas têm muito orgulho religioso. Olha, eu sou da igreja batista, eu deixei a igreja católica e agora eu sou evangélico. E se incha de uma religião, se incha de um conhecimento, mas as obras que você pratica, demonstram a fé em Jesus Cristo? Eu queria que você se perguntasse, meu irmão, porque alguns, diz Jesus, chegarão à sua presença com uma lista enorme de coisas poderosas. Olha aí o texto que diz: profetizamos em teu nome, expelimos demônio em teu nome, fizemos milagres em teu nome. Se você tiver nesse nível aí, de estar profetizando, de estar expelindo demônio, de estar operando milagre, você não tem garantida a sua entrada no céu ainda. Por quê? Porque as suas obras são obras de iniquidade. E eu quero lhe dizer isso para que você não seja pego de surpresa. O juízo é certo, ele vem. Eu posso ser enganado por você, você pode vir aqui pregar, você pode vir aqui expulsar um demônio, você pode aqui orar por um enfermo e ele ser curado, dar vista a um cego. Todas essas obras maravilhosas você pode fazer e me enganar, e enganar os que estão aqui. Mas Deus conhece o seu coração, e você também conhece. Quando alguém diz que a salvação é individual, é de fato individual, porque é algo que somente você e Deus sabem. O que nós podemos saber é o que a sua vida demonstra. Pelos frutos os conhecereis. É o fruto da sua vida que vai demonstrar se de fato você é um bode ou uma ovelha. O apóstolo Paulo nos alerta: todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Não se engane, a sua fé será julgada pela forma como você vive nesta terra. Pastor, mas eu me batizei. Pastor, mas eu oro em línguas. Pastor, mas eu tenho visão. Pastor, eu sou neto de pastor, filho de pastor. Pastor, eu nasci na igreja. Como nós vimos, nada disso é garantia de ninguém ir para o céu. A forma como você está vivendo, no seu dia a dia, como você trata os outros lá na rua,
a forma como você se dirige a esse ou aquele, é que de fato demonstra o que há no seu coração. É interessante a gente perceber que não são coisas grandes que Jesus coloca como demonstrativas da sua fé. São coisas simples, coisas pequenas. Vocês me viram nu e me vestiram. Vocês me viram doente e foram me visitar. Eu estive preso e vocês foram ali. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu tive fome, você me deu de comer. Perceba, querido, que não são grandes obras. A fé daquelas ovelhinhas foi demonstrada por coisas corriqueiras. E por incrível que pareça, a desgraça daqueles que são rejeitados são ilustradas por obras poderosíssimas. Isso nos leva a crer que Deus está olhando nas pequenas coisas da sua vida. A forma como você está tratando a sua esposa em casa fala para Jesus muito mais do que o que você está ofertando aqui nesse gasofilácio. A forma como você está se relacionando com o seu pai e com sua mãe, numa posição de respeitá-los e honrá-los, fala muito mais de você, ovelha, do que você participar de uma expedição missionária. A forma de você, pai, tratar o seu filho, cuidar do seu filho, fala muito mais do que se você estivesse por aí pregando todas as noites numa igreja diferente. São nas pequenas coisas, nas coisas simples, que as ovelhas são mostradas. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro, me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e fostes ver-me. Como está a sua vida? Nas pequenas coisas, como está a sua vida? Considere esta realidade. Jesus Cristo, com toda certeza, voltará em glória num dia futuro. Pode ser hoje à noite. Quem dera fosse hoje à noite. A pergunta é: você está preparado para se encontrar com Ele? Se esta noite você fosse chamado à presença de Deus, como você se apresentaria diante dele? Será se o feedback da sua vida até aqui mostraria uma fé viva em Jesus Cristo? Ou você iria usar como desculpa para as suas muitas falhas: mas eu era membro da Igreja Batista Betânia, eu participava da escola bíblica dominical, eu vinha para os cultos durante a semana, eu sou ofertante, não me mate não, porque senão vai faltar ofertante lá na igreja. Como será quando você se deparar com aquele que conhece o seu coração? Cristo está voltando. Eu não vou lhe dizer hoje, amanhã, depois de amanhã, mas eu posso lhe garantir, Ele está voltando. E se você não viveu o suficiente para vê-lo voltar, você vai até Ele. Um dia, todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. E eu quero lhe pedir para considerar essas palavras de seriedade que Cristo trouxe para nós. 4 parábolas. Em todas as 4, Jesus alerta os seus seguidores para que se preparem, para que não fiquem acomodados, para que não percam o ânimo, mas ao contrário, busquem sempre se preparar, estar prontos para o encontro com o Senhor. 4 parábolas
Em todas as 4, Jesus fala de uma separação. Fala de que alguns irão para o céu e outros não irão. Por 4 vezes Jesus repetiu o mesmo alerta. Por favor, considere isso. Olhe para a sua vida nesse momento. Olhe para você mesmo. E se Deus fala com você, você está errado. Você está num caminho de morte. Você não está enganando ninguém. Você está querendo ir para o céu, mas você sabe que do jeito que você está, as suas obras denunciam que você não pode ser aceito. Eu queria lhe convidar a entregar os pontos, a se entregar e dizer: Jesus, tem compaixão da minha alma. Eu com certeza não conseguirei me salvar sozinho. A minha vida tem sido sempre isso. Eu vivo preso no pecado, eu vivo preso nas paixões. Eu não quero isso, eu quero ir para o céu. O Senhor pode me perdoar? O Senhor pode receber este pecador? Eu venho, Senhor, humildemente lhe pedir, por favor, receba a mim, eu sou um pecador. Eu preciso de Ti, Jesus. Por favor, salve a minha alma. Se você estivesse doente de um câncer terminal, e se alguém dissesse para você: olha, eu descobri um remédio 100% eficiente. Todos aqueles que com câncer estavam, tomaram esse remédio, ficaram perfeitos, saúde perfeita. Você quer tomar? Qual seria a sua resposta? Você está doente com uma doença no seu coração chamado pecado. E o médico dos médicos diz: é uma doença fatal, porque o salário do pecado é a morte. Mas eu quero lhe dizer, existe cura para essa enfermidade. Chama-se arrependimento e fé em Jesus Cristo. O arrependimento é quando nós reconhecemos que somos pecadores e dizemos: eu não quero mais viver essa vida. Eu não quero mais andar por esses caminhos. Eu não quero voltar ao que eu era antes. Eu quero uma vida nova. E fé é exatamente você ir àquele que você não está enxergando, ir àquele que você não vê e se depositar diante dele e dizer: eu creio, Senhor, que o teu sacrifício é suficiente para perdoar os meus pecados. O Senhor pode receber a minha vida em tuas mãos. Arrependimento e fé cura em 100% dos casos aqueles que estão perdidos.